Se a vida te chama, mulher, pra florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Pra ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, pra você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal, tudo bem com você? Aqui, doutora Tânia Almedo, endocrinologista e nutróloga, em mais um episódio do nosso podcast Saúde Perfeita by TMO. E hoje nós estamos com um momento muito especial, que é um dia diferente, para falar umas dicas, algumas coisas sobre o fim do ano, sobre as festas e sobre algumas coisas que a gente quer trazer de muita presente para você para o ano que vem, né? De coisas que nós consideramos princípios, né? Coisas que são fundamentos para você ter um novo ano maravilhoso. E antes de começar, quero apresentar nossas duas companheiras. Bom, sou Tatiana, farmacêutica integrativa, faço parte da equipe da Clínica TMO da doutora Tânia. Eu sou a Neirana, nutricionista, também trabalho lá na clínica, na TMO, sou especialista em emagrecimento feminino. Muito bom. Então, para começar, agora nós estamos numa época que existem muitas festividades, afinal, encerramento de ano, começa a aparecer lá os eventos da firma, eventos sociais, tem um monte de coisa de Natal que a gente fica muito alegre de ver, que é bonito, né? Que é uma época muito legal. E com isso, a maioria das vezes, a comida é uma atração à parte, mas muito importante. E aí, eu gostaria que vocês, meninas, minhas amigas, comentassem algumas dicas sobre o fim do ano para conseguir aproveitar sem ter aquela ideia que tudo que você fez o ano inteiro, em uma semana, você acabou perdendo, né? Porque comeu tudo que via na frente e não viu que poderia dar depois alguma coisa que não era o que você gostaria. Então, vamos começar com essas sugestões, né, essas dicas sobre as festas. O que vocês acham interessante sobre as festas? Bom, as festas, isso é um pouco subjetivo, porque tem pessoas que têm o Natal e o Ano Novo só, e tem pessoas que têm confraternização e evento o mês inteiro. Então, quem está num processo, por exemplo, de emagrecimento, é um mês desafiador, então é comum a pessoa não emagrecer nesse mês de dezembro, mas ela também não pode engordar, né? Então, assim, para aquelas pessoas que não vão ter muitas festas, tá? Vai ser Natal, Ano Novo, no máximo uma confraternização. Às vezes a pessoa usa muito essas 3 festas como justificativa para ela ter ganho peso. E eu falo, gente, são 30 dias. A festa é Natal, Ano Novo e uma confraternização. Você acha que 3 festas em um mês todo é para você engordar? Não. É que a pessoa, ela já que é final de ano, ela chuta o balde e ela faz a nova promessa no dia 31 de dezembro. Vou fazer tudo diferente. Vou fazer tudo diferente. Então, assim, primeiro mudança de mentalidade. Conversei até outro dia com uma paciente. Falei, você vai viajar? Ela falou, não. Eu falei, então, na festa, é Natal e Ano Novo. Não é para emendar do Natal até o Ano Novo. Né? Então, assim, mas eu não vou poder comer as coisas? Claro que vai, né? A gente tem aqui essa cultura do exagero, que eu sempre falo que é um exagero muito desnecessário, mas acontece um monte de comida, cada parente leva um prato, vai dar 15 pratos. Escolha aquilo que você realmente esteja com vontade de comer.
Porque a gente peca muito nisso. Às vezes a gente come coisas que a gente nem gosta tanto. É só porque tá ali. Né? Então, às vezes, nunca é uma sobremesa, tem 2, 3. Mas você gosta tanto das 3? Geralmente a gente não adora as 3, a gente gosta mais de uma. Então, escolhe aquela que você gosta e pega um pedaço. Né? Então, você vai precisar falar não para algumas coisas. Né? Não é tudo que você morre de vontade de comer. Escolha aquilo que você tem muita vontade de comer. Ou algo diferente que você quer experimentar. Né? Então, assim, não precisa querer comer tudo. Agora, é muito comum, né? O que sobrou no dia 24, comer depois no dia 25, aí reúne a família tudo de novo. Então, aquilo que você não comeu no dia 24, você pode experimentar no dia 25. Então, isso faz com que você consiga controlar, né? Você não vai... É um mês que é comum a pessoa não perder peso, mas ela também não pode engordar, porque ela começa a perder tudo que ela conquistou. Ter essa consciência, entendeu? É trazer um pouco mais pro racional e não deixar muito no impulsivo, porque nós comemos muito com os olhos. Então, na hora que chega e vê aquela mesa, né, com muita coisa, a pessoa, ela já... detalhe, não precisa ir também pro Natal desesperado, morrendo de fome, né? Porque a pessoa tem muitos pensamentos também. Eu não vou comer nada o dia inteiro, porque hoje porque vai ser Natal, e eu já sei que não. Tem uma alimentação normal ali durante o dia, tá? Normal. E aí, à noite, você não vá morrendo de fome. Você tem que estar com o nível controlado de fome. Porque senão, sim, você vai exagerar bastante. Então, primeiro, mudança de mentalidade, né? Depois ali vem esse comportamento. Como eu não tenho tanta assim, facilidade para falar de comida, vamos falar do porquê que a gente come também nessa data, né? Então, assim, essa mudança de mentalidade inclui lidar bem com o que significa o final do ano. O que significa aquela data? Às vezes a pessoa está descarregando muita atenção ali, aí ela vai, única fonte de prazer é o que ela quer, tal, e é só comida e bebida também, né? Então, assim, essa mudança de mentalidade inclui como eu estou gestando as minhas emoções, como eu estou gestando esse estresse. Às vezes vem pessoas que a gente não queria ver, ou às vezes aquela pessoa que você queria muito ver, aquela única data, e a gente tende a exagerar em várias coisas. E essa data, ela não é o fim do mundo, né? Assim, o mundo não vai acabar. A gente pode continuar praticando as nossas atividades físicas, né? Sim. Se hidratando. Então, continua. Não para, assim. Não é uma semana sem fazer nada. Não, continua. Faça suas atividades físicas, toma sol, se hidrata, faça um escalda-pé, né? Tenha uma refeição... Desculpa, nutri aqui, mas assim, uma refeição menos substanciosa, menos calórica, para deixar a maior parte dessa composição calórica para esse momento de festa, tudo. Então, vai administrando isso e não para. Continua ali a atividade física, continua ali tomando seu solzinho, continua ali. O dia vai, assim, dia 31 de dezembro é um dia da semana que antecede o dia 1º de janeiro, é só isso, né? Exatamente. Natal, se tiver aquela simbologia do nascimento de Jesus Cristo nasce a cada momento no coração de quem pratica o bem. Então, assim, essa data é mais uma confraternização do que nosso fim do mundo, né? Então, vamos ali gerenciando essas emoções, essa tensão toda. Dezembro não é um mês perdido. Então, às vezes, a pessoa já considera um mês perdido e ela chuta o balde. Não é um mês perdido. Pelo tá? contrário. É um mês. É um mês. É um mais mês. um mês, né? E isso que vocês comentaram eu acho relevante, né, como grandes sugestões. E realmente eu vejo um comportamento que geralmente tende, né, não é que todo mundo seja assim, mas que tende a pensar assim em aproveitar ao máximo, né, aquela comida. E, de fato, eu também acredito que é legal que a pessoa, se ela é uma pessoa que gosta de experimentar muita coisa, eu acho que vale a pena ela dar uma olhada nas coisas que vai ter e pensar realmente nessa questão que não é o fim do mundo, que não vai acabar tudo. E, de repente, ela pode pensar assim, hoje eu como essa comida, que vai ter um X lá que vai acabar,
E de repente eu deixo para experimentar essa outra comida, que eu sei que é uma delícia também, eu gosto também, mas tem 3 travessas dessa comida, eu posso usar amanhã, né, em Sim. vez de comer todo o que eu gostar hoje, né, e eu posso pelo menos dividir um pouquinho. Outra coisa que eu acho interessante comentar é que, assim, existem muitas famílias que realmente fazem questão de que a ceia, por exemplo, no Natal, que ela seja perto da meia-noite, né? Que seja um horário realmente, né? Que é considerado o Natal. Mas eu acho que deve respeitar as pessoas de idade, as pessoas que são as crianças, as pessoas que às vezes têm já problemas de digestão, de refluxo, que às vezes vão ficar até tarde para esperar essa outra refeição, e quase sempre vão estar muito cansadas depois. Então, ter uma permissão de repente, comer antes desse horário, né? Talvez o tempo de digestão que ela vai precisar para de fato não ter grandes problemas depois de mal-estar, de digestão ruim, ele pode ter muito correlação com o tempo entre você se alimentar e você depois ir deitar, né? Então, se a pessoa come muito tarde e depois bebeu muito, comeu muito, e logo depois ela está muito cansada e ela já vai deitar, eu vejo como uma situação que geralmente depois ela não fica bem no dia seguinte, né? Da parte digestiva mesmo. Então, de repente, pensar na ideia de repente repartir, né? Se é um lugar que ela tem essa possibilidade, né? Que não é um lugar que vai ter o serviço, tal, dela de repente comer um pouco antes, né? Não ter que esperar toda a comida na hora da ceia, né? À meia-noite que seja, e ela poder repartir mesmo. E se tiver coisas que ela pode deixar para o dia seguinte, não acreditar que vai acabar o mundo. E uma coisa, quando você falava lá da tua ideia, eu pensei assim, resumo do que ela disse. Consegui falar não. Consegui Vai ter falar que falar não para não algumas para coisas. algumas Não tem coisas, jeito. né? E realmente pensar nessa parte do quanto o emocional ele tem todo a ver, né, com toda aquela circunstância. Tem pessoas que fazem questão de presentes caros, de surpresas, que não acho errado, né? Eu acho que até é uma coisa que é esperado pelas crianças, principalmente. Eu acho que é legal brincadeiras, né? De Papai Noel, de Natal, do Menino Jesus e tudo mais. Mas eu acho que também é importante a gente ter um momento de família para deixar recordações boas, né? Deixar momentos bons, tratar bem, eh, dar um abraço bem gostoso nas pessoas e ver que elas são importantes, né? Olha, sua família está ali, está unida, mais um ano junto, né? E celebrar quem não está, né? Porque às vezes não é todo ano que nós vamos ter todo mundo que gosta junto, mas ela está ali, né, de alguma forma, né, ela está no teu coração, pelo menos. E fora isso, eu vejo que é muito importante, uma sugestão que eu dou, é realmente tomar muito cuidado com o que você vai beber, tá? Eu acho que a comida é um ponto, só que é muito fácil você não perceber o tanto que você está bebendo. Porque se você tem um copo vazio, alguém vai lá e enche, né? E esse copo vazio cheio, você não está contando que tem caloria, que tem açúcar, que vai virar açúcar, e ele está somando com o resto do que você está comendo, né? Não é apenas uma questão de bebida, né? De coisas de álcool. É uma questão de um copo de um suco, ele tem calorias, ele tem açúcar, aí você vai comer um monte de outros alimentos ao mesmo tempo. E se você fosse, assim, num dia normal, se você fosse comer aquele mesmo tanto de comida com aquele tanto de bebida que você ingeriu a noite inteira, você nunca conseguiria, numa refeição normal, comer aquele tanto, né? E as pessoas nem notam isso.
Porque como é uma coisa que não está sendo contabilizada, né? A pessoa não está vendo assim, nossa, eu já tomei 12 copos. Ela só vai tomando. Ela está tomando, tá vendo quantos copos ela tomou. Agora, imagina assim, se ela está tomando 12 copos de um refrigerante ou de um suco, e a média de cada copo tem entre 3 a 4 colheres de açúcar, imagina o tanto que ela está usando, meio quilo de açúcar só na bebida que ela está usando naquele momento ou mais. Só que ela não está usando só a bebida, ela está usando a bebida e a comida. Né? Então, assim, toma cuidado sobre a bebida, né? Tenta intercalar um pouquinho de água, né? Com a bebida, com a comida. Uma dica, por exemplo, a pessoa vai tomar cerveja. Ela tomou um copo de cerveja. Aí ela tem que tomar a mesma quantidade em água. Muito bom. Isso é muito bom porque ajuda a não desidratar, né? E também ajuda a pessoa a beber menos. Ela acaba bebendo menos quando ela faz isso. Muito bom. Então, eu vejo... Quer falar mais alguma coisa sobre as comidanças? Tá me dando uma fome tudo isso, gente. Vamos pensar na nossa festa de confraternização da clínica. Tá me dando fome. Eu acho que, assim, no geral, né, sobre a comida, essas coisas, isso que a gente comentou, acho que deve ser levado em consideração. E agora, nosso presente para esse ano novo, de várias sugestões, várias dicas que cada uma de nós vai passar para vocês e colocar o nosso melhor nessas dicas. E vamos lá, quem vai ser a iniciante? Falar um pouco da roda, né? Foram 3 temas ali da roda que nós escolhemos. O primeiro é a saúde e disposição. Então, eu vou falar da importância, né? A importância do sono, que é importante a pessoa sempre se atentar ao sono, tentar dormir mais cedo, ficar longe. Eu sei que é difícil, é desafiador, ficar longe de telas, para a pessoa poder dormir bem. Comer ali uma boa quantidade ali adequada, na verdade, de proteína, distribuir essa proteína ao longo do dia, para essa pessoa também ter mais disposição, uma melhor saúde. Eu falo sempre da proteína aqui, que o nosso público ele é predominantemente feminino e mulheres têm essa dificuldade aí, né? E ter uma dieta mais anti-inflamatória mesmo, com bastante vegetais, com bastante frutas, os temperos naturais, como por exemplo a cúrcuma, castanhas, os peixes, uma alimentação. Essas são 3 dicas básicas, né, para você começar a colocar no seu dia a dia, né, para você já ir sentindo ali uma melhora na tua saúde e na tua disposição. Bom, vamos lá. Eu acho importante sempre fazer um gerenciamento do estresse, né? Hoje a gente vive um mundo que é muito dinâmico, tudo é para agora, tudo tem que ser imediato, tudo tem que um consumismo exagerado, e aí a gente tem uma tendência a perder a nossa própria essência aí no meio. Então, assim, gestar esse estresse para que seja gradativo, a vida seja um fluir, e não para chegar no final do ano ali lotado, uma panela de pressão ali esperando. Então, vamos começar o ano gestando isso. Vamos lá, levar para o equilíbrio. Foi muito assim? Vou um pouco para cá, para trazer para cá. Vamos lá. Uma das formas que a gente tem para fazer isso é aumentar a caixinha de ferramentas, né? Então, assim, investir em autoconhecimento, para que seja o que tiver que acontecer, aconteça o que tiver que acontecer durante o ano, tenha recursos para poder encontrar saídas. Para isso, a gente precisa investir em autoconhecimento, em estratégias, em locais, em pessoas que possam fornecer esse tipo de informação também, né? Que 2026 seja um ano onde nós possamos colocar todas essas ferramentas aí para o nosso benefício, né? Para que volte para a gente. Um ano bom é aquele ano que a gente tem boas companhias. Então, trabalhar nessa questão dos nossos relacionamentos, né? Se a gente quer ir mais longe acompanhado, a gente vai melhor, mas bem acompanhado, porque a gente tem uma tendência a atrair pessoas que estão na mesma vibração da gente e ser atraído, se de repente a gente perdendo um pouco essa conexão conosco, ser atraído para pessoas que às vezes não querem ir para o mesmo
lugar que a gente quer ir ou que a gente deveria ir para esse lugar né, de uma vida mais fluida, mais saudável. Então, prestar atenção, quem que vai acompanhar esse 2026 com você? E uma quarta coisinha que eu gostaria de deixar aqui também, vamos nos atentar para as pequenas coisas, as coisas sutis, né? Porque eu sempre digo isso nos meus atendimentos, assim, a nossa saúde, ela tem que ter um mínimo para funcionar. Né? A gente tem que ter elétrons circulando, nós temos que ter um pH numa faixa muito estreita, regulada. A gente tem que ter os minerais, nutrientes bem distribuídos no organismo, pouco ou nenhuma toxina, grau de intoxicação. Então, assim, são sutilezas, um bem-estar, um aterramento durante o dia. Então, como eu vou levar o meu dia a dia, né? Acabei também, olha, desenvolvi peças, né, que levam, tocando a pele, podem trazer alguma informação de saúde, sutilezas. Nosso corpo, ele é complexo e simples ao mesmo tempo, no sentido de que ele precisa de poucas coisas para funcionar, poucas coisas bem feitas, trabalhar no alicerce. Então, que esse 2026 tem essa conexão, tem esse alicerce pronto, né? Transitando com pessoas do seu lado que vão te levar para esse lugar, conhecendo e tendo ferramentas para poder lidar com aquilo que tiver que acontecer durante o ano e sondar como você está reagindo a ele e cuidando para que o mínimo necessário, que é básico e que é simples, aconteça. Muito bom. Eu gostaria de comentar que tudo isso que vocês falaram, eu também acredito e gostaria que todo mundo que ouviu colocasse em prática sobre algumas coisas que eu vejo como fazer a diferença na vida de alguém. Eu vejo que você tem que sempre ter uma coisa que você quer muito clara em seu objetivo. Porque quando você tem uma ideia realmente do que você de fato quer, você pode começar a visualizar, né, esse desejo como realidade. Tanto que faz diferença, por exemplo, uma pessoa que gostaria de ter um carro, às vezes vai lá na concessionária, faz um test drive, vamos falar assim. Então, faz toda a diferença na hora de concretizar um sonho, você ter uma experiência, uma visão, né, do que você quer. E uma experiência sensitiva do que você quer faz toda a diferença. Então, eu quero que você pense em a hora que você tiver com muita calma, você pegar uma cartolina, tá? E você separar pequenas coisas que você gostaria de ter e fazer como se fosse um quadro dos sonhos para esse ano. E você colocasse recortes ou imagens ou desenho mesmo de coisas que você gostaria que acontecesse com você e o que você viu lá tanto na roda da vida quanto nas coisas que você pode, né, concretizar. Né? Então, eu quero, nesse ano de 2026, eu quero estar com um peso melhor. Então, vamos colocar uma foto sua, uma foto de outra pessoa que não, talvez seja ainda você, mas de uma forma que você seria uma pessoa que você ficaria feliz se você se estivesse daquele peso, o que você quer ganhar, o que você quer conquistar. Então, pensando na roda lá que nós preenchemos nos últimos podcasts, você pode passar a visualizar um sonho, uma coisa que você deseja e colocar nesse quadro para você mentalizar ou como se fosse um sonho, você já pensar naquilo como se você já tivesse. A mente precisa visitar primeiro o que você quer para depois trazer para você a realização. Então, se você conseguir colocar um desejo seu com todos os detalhes que ele precisa para ser específico, para ser possível, para ser real. Então, nesse quadro dos sonhos, você pode passar a ter como se fosse hoje um ponto A,
para você chegar num ponto B. E esse ponto B, essa visualização pode te atrair, né? Mas para isso, é muito importante que a Tati falou, você tem que ter um ambiente que te favoreça para que aconteça essa situação que você deseja. Porque não acontece hoje, a pessoa que você é e a pessoa que você conquistou, que você conseguiu, não vai ser a mesma, que vai te levar para outro nível, que é outra coisa que você deseja, que você vai ter que se tornar a pessoa que recebe aquilo. Então, às vezes, não faz sentido ou não é tão legal determinados ambientes que você hoje talvez frequente, porque o que você deseja, às vezes, não vai estar nesse ambiente, vai estar em um novo ambiente. Só que ele tem que ser criado para que ele seja o melhor, o mais favorável possível, para ele te dar realmente o que você quer, para que seja um lugar feliz também, que você se sinta bem. Porque não faz sentido, por exemplo, um lugar que só toca música rap, ter alguém querendo dançar valsa. Não vai acontecer isso. Não faz sentido. Ninguém que gosta de uma coisa nada a ver vai estar num ambiente que não tem aquilo. Então, pessoas que às vezes não estão mais alinhadas ao que você deseja, talvez elas não são as pessoas que vão te conseguir te dar força, te dar apoio para você chegar nesse outro desejo que você quer. Mas quem são essas pessoas que podem estar com você e podem te ajudar nesse sonho, nessa vontade, nesse desejo, no que você quer de melhor para esse ano? Então, tenha essas pessoas ao seu lado. Lembra-se que a gente, um desses podcasts aí, a gente falou do chá, né? Que é um conhecimento, você sabe o que você quer, você é capaz de realizar, você tem habilidade, você tem capacidade, você sabe praticar e você tem ação, você tem a atitude de pôr em prática. Então, esse chá é muito importante. Mas se você tiver pessoas como você que vão te levar a esse novo nível, que sabem o caminho, que vão te direcionar, e se você tiver um ambiente que tenha outras pessoas que também querem isso, que também vão te ajudar a conquistar isso, a caminhada vai ser muito mais fácil, né? E não sei se vocês sabem, na história da Bíblia, quando tem a parte lá do Moisés, lá que ele ficou 40 anos lá, procurando lá a Terra Prometida, e ele não entrou. Ele morreu sem entrar na Terra Prometida. E demorava só 4 horas para conseguir fazer o trajeto que eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque ele não se sentiu capaz de ter a permissão de ter esse sonho realizado. Então, geralmente, a gente precisa ter fé na gente, ter fé no que vai fazer e pôr em prática as coisas. Então, as minhas sugestões, elas são voltadas ao autodesenvolvimento, a pessoas que vão te ajudar. E uma parte que eu acho muito importante e é o que eu vejo que a gente tem que fazer, porque não vai aparecer do nada. Saber o que é invisível que está te afetando, né? Porque às vezes você tem uma toxina, às vezes você tem um produto químico, uma falta de um hormônio, uma falta de uma vitamina, uma falta de uma substância que poderia fazer toda a diferença para o teu organismo trabalhar certo. Só que você nunca fez o exame que mostrou isso. E talvez um exame diferente, uma coisa que mostre alguma coisa, pode te facilitar que uma coisa que te incomoda tanto, que pode ser tão desagradável em te impedir de ter uma vida que você merece, que ela aconteça. Esses dias eu estava vendo o Globo Rural e eles estavam falando sobre uma situação lá de um moranguinho que estava com as folhinhas queimadas e que estava atrofiadinho. E um dos agrônomos, ele comentou, falou assim, olha, esse lugar, essa terra, ele está sem boro e sem vanádio.
Então, se borificar lá com bora e vanádio o negócio, daí 3 dias já vai começar a melhorar. Então, às vezes, uma coisa que você nem sabia que está faltando, ou uma outra coisa que está na vaga da coisa certa, pode ser o grande obstáculo de você ter o que você quer para a sua saúde, para a sua vida. E às vezes você está tão perto disso, né? Só que você tem que ter um desejo claro, uma meta, um ponto para chegar, um ambiente adequado, pessoas que querem o seu bem, que querem te conduzir junto com elas para você chegar. E fora isso, eu acho que se você tiver isso e você ser consistente, continuar fazendo, continuar acreditando, o céu é o limite, né? Então, as minhas sugestões são essas e eu quero que vocês complementem para a gente desejar o melhor nesse novo ano. Gostei muito isso que você falou da consistência, né? Esse é um dos meus mantras, que eu falo que o resultado vem com a consistência e com a resiliência. Então, é um conjunto de atitudes que você faz constantemente que vai te levar ao resultado. Não adianta fazer uma vez só. Não adianta seguir um plano alimentar, ou quem entrar na comunidade, fazer uma atividade ou outra. Tem coisas que elas têm que ser constantes, mesmo porque nós estamos numa mudança constante, né? A pessoa de hoje, ela não vai ser a mesma daqui 3 meses. Então, nós temos que estar sempre analisando, avaliando os combinados que nós temos com nós mesmos, inclusive. Né? Isso é muito importante. E mantendo ali essa constância. Eu acho que essa questão do ano novo, eu acho que, assim, cada dia que a gente acorda é um ano novo, né? Então, assim, a cada dia a gente vai fazer na constância, na resiliência, a gente vai manter o planejamento, manter o foco, o propósito. Então, assim, porque senão cria uma tensão, né? Tipo, parece que tudo tem que acontecer dia 1º de janeiro. Ou que alguma coisa vai mudar repentinamente. A vida é uma sequência, né? E o legal é que a gente pode fazer esse ano novo a cada dia. Acordou, vamos lá. Né? Teve a percepção, não me espere o dia 31 de dezembro. Teve a percepção, hoje lá, começa amanhã. Vai lá, né? Então, assim, todo dia vai ser um ano novo. É igual quem fura dieta e fala que recomeça na segunda. Não, vai começar amanhã. Tem que começar no mesmo dia. Se for à tarde, na hora do almoço à tarde já volta. E é isso aí, meninas. Quero convidar nós 3 para fazer um brindezinho com a nossa canequinha. Desejando um ótimo final de ano para todo mundo aí. Que vocês continuem com a gente o próximo ano. E todas as vezes que você tiver alguma coisa boa para rever, vai de novo, faz uma maratoninha aí nos nossos podcasts, que a gente vai ficar um pouquinho longe, né? Até o ano que vem. Mas logo a gente está de volta. Tá? Então, volte a assistir alguns, reveja a parte de um monte de coisa boa que a gente já falou aqui, para que você possa ter um ano muito melhor, realmente. E como a Tati falou, o ano novo é hoje, né? É hoje, porque ninguém sabe o que vai acontecer e todo dia é hoje, né? Não existe nem ontem, nem... O ontem não tem como voltar e o amanhã não tem como chegar, só existe o hoje. Então, seja o seu melhor, seja a sua melhor versão. E um abraço da doutora Tânia Almeida, da nossa equipe, que a gente está encerrando hoje com essas vontades que você tem o seu melhor. Um abraço e não esquece, comenta lá, compartilha e nos vemos logo. Um abraço para todo mundo.